História da Igreja. Aula 11. Assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da Igreja. Creio que o Espírito Santo distribui dons espirituais aos membros, tendo em vista a edificação de todo o corpo. Creio que a Igreja existe para manifestar a glória de Deus, mediante os dons espirituais dados pelo Espírito. Quarto período. A Igreja Medieval. Esse é o período que marca o desenvolvimento do poder papal e sua ascensão. A esse tempo também se dá o nome de Era da Escuridão, por dois motivos em especiais. Primeiro, por ter a Igreja Católica se distanciado das principais doutrinas bíblicas, e depois, por ter impedido os fiéis de ter acesso às Escrituras Sagradas, permitindo que ficassem nas trevas da ignorância. O período da Igreja Medieval inicia-se após a queda do Império Romano do Ocidente, Roma, em 476 d.C., e se estende até a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, em 1453 d.C. O fato mais notável desses quase 1000 anos de história foi, sem dúvida, o desenvolvimento do poder papal. Os bispos que dirigiam as igrejas em certas cidades eram chamados de metropolitanos e também patriarcas. O bispo de Roma tomou o título de pai, papa, afirmando ser o bispo universal e chefe da igreja, passando a reclamar a posição de governante de nações acima de reis e imperadores. Nesse tempo, a corrupção e depravação era tamanha que muitas pessoas suplicavam a Deus por uma reforma nos meios eclesiásticos. Como resposta a tudo isso, surgiram vários movimentos reformadores que foram brutalmente sufocados. Os reformadores eram contrários à forma com que o papado geria a Igreja e se opunha fortemente contra as falsas doutrinas e corrupção dos líderes religiosos, o que levou o catolicismo a persegui-los, esmagando-os impiedosamente e manchando de sangue o período da Igreja medieval. Quarto período, num relance. Início.
Ano 476 d.C. Local. Roma. Evento. Queda de Roma. O papado e os principais acontecimentos do período medieval. Doutrina do Purgatório, ano 503. Regra de São Benedito, 529. Segundo Concílio de Constantinopla, 553. 554. Convenciona-se o nascimento de Cristo para 25 de dezembro. Nascimento de Maomé, 570. Gregório I, 590 a 604, primeiro Papa oficialmente aceito. Bonifácio III, 607, se declara Bispo Universal. Morte de Maomé, 632. Obrigatoriedade de beijar os pés do Papa, 709. Segundo o Concílio de Nicéia, institui-se o culto às imagens e relíquias, 787. No tempo de Estevão, Cláudio, bispo de Turim, se torna o primeiro protestante. O Concílio de Paiva, 850 d.C., institui-se o Rosário, a coroa da Virgem Maria, a doutrina da transubstanciação e o uso da água benta. Inicia-se a canonização dos santos, 880 d.C., morte de Metódio, culto a São José, protodolia. O papado e os principais acontecimentos do período medieval. Olga da Rússia, 950. Canonização dos Santos, 993. João XVII, 1003, antipapa. Instituição das festas dos fiéis defuntos. Oficialmente, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla separa-se da Igreja de Roma, 1054. Instituição do celibato sacerdotal, 1074. Dogma da infalibilidade da Igreja, 1076. Concílio de Clermont, 1095. Convocação para a Primeira Cruzada, indulgências. Segunda Grande Cruzada. O catolicismo estabelece os 7 sacramentos, 1160. Concílio de Verona, ano 1184, é instituído a Santa Inquisição. Convocação da Terceira Grande Cruzada. Convocação da Quarta e Quinta Cruzada. Confissão Auricular, 1215. Sexta Cruzada por Frederico II, imperador excomungado pelo Papa.
Proibido a leitura bíblica aos leigos, 1229. Sétima Cruzada, 1248. A Bíblia é dividida em 1189 capítulos, ano 1250. Oitava Cruzada, 1270. A transubstanciação da hóstia é transformada em artigo de fé, 1275. O papado e os principais acontecimentos do período medieval. Celestino V, 1294, primeiro a renunciar. Santo Sudário, 1355, França. Na Inglaterra, o professor John Wycliffe, de Oxford, defende o direito de o povo ler a Bíblia, traduzindo-a para o inglês, 1380. John Hus é queimado vivo por exaltar os escritos sagrados acima dos dogmas da Igreja Católica, 1415. A primeira Bíblia impressa, conhecida como a Bíblia de Gutenberg, 1450. Queda de Constantinopla pelo Império Otomano sob o comando do sultão Maomé II, em 1453. Constantino XI morreu lutando em defesa da cidade. Término. Ano 1453 d.C. Local. Constantinopla. Evento. Queda de Constantinopla.